Oi pessoal, a paz do Senhor, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, eu resolvi nessa noite, fazer um vídeo para as famílias, para os que almejam ter um relacionamento, ter um casamento, ter filhos, tá? E lendo aqui em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18 até o 25, nós podemos tirar muitas lições, muitos aprendizados sobre como ter um relacionamento, na direção de Deus, como ter um relacionamento na aprovação de Deus e quais são os benefícios que a gente pode adquirir, com Deus na frente, Como que eu posso ter o meu filho? Como é que eu posso ter um filho, num relacionamento, Que atitudes, que ensino a Bíblia pode nos passar? Então, sem perca de tempo, sem perca de tempo, você pai, você mãe, ou então você que está solteiro, a Bíblia pode te dar um lindo exemplo, que é sobre o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo é um exemplo muito importante que pode nortear você no seu relacionamento, você como pai, você como mãe. O que eu tenho que fazer para ser uma boa mãe? O que eu tenho que ser para me tornar um bom pai? Amém? Então vamos para a primeira lição. A primeira lição que eu tirei desses versículos 18 até o 25 de Mateus capítulo 1 é: os pais devem estarem comprometidos no Senhor um com o outro. Olha só o que o versículo 18 diz assim: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, Deus abençoa um relacionamento, abençoa um casamento, abençoa um namoro, desde que haja um compromisso, primeiro, horizontalmente, com a mulher, com o homem e com ele. Não pode ser, estamos namorando e pronto. Se Deus quiser, a gente vai casar. Se Deus não quiser, que venha a ser outro, que venha a ser outro. Não, é sim ou não. Então, Deus, ele abençoa aqueles que têm um compromisso, aqueles que honram palavra, Porque Deus, ele é um Deus de palavra, ele é um Deus de aliança, e ele quer também que tenhamos aliança com ele e com quem nos comprometemos, certo? A segunda lição, um bom casamento e para termos, filhos, para formarmos família, para sermos pais honrados no Senhor, segundo a Bíblia Sagrada, tem que ser entre homem e mulher. Me desculpem a quem discorda disso aí, mas eu me pauto na Bíblia Sagrada. O que diz no versículo 18? O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, Maria, uma mulher, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, Então, ela estava prometida a um homem, Então, deve ser entre homem e mulher. Tá? Então é uma receita que a Bíblia transmite para nós nesse dia, nessa noite, seja em qual horário que você estiver, Um relacionamento, uma família tem que começar entre homem e mulher. A família é somente dessa seguinte maneira. Terceiro, Deus tem que estar na frente do relacionamento. Um relacionamento para dar certo, uma criação, a formação de uma família tem que começar com Cristo Jesus. Tem que começar com Deus, com a aprovação de Deus. Muitas das vezes a gente pede conselho, pede orientação, ou muitas das vezes nem pensa antes de cumprir, de tanger um relacionamento e nem conversa com Deus. E aí, o que Deus acha? O que Deus pensa? Então Deus tem que estar na frente do relacionamento. Onde é que prova isso na Bíblia, irmão Oséias? No versículo 18. O versículo 18 diz assim: o nascimento de Jesus ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Deus não mandou Maria, ou melhor, Deus não enviaria seu filho Jesus Cristo de qualquer forma. Deus não enviou Jesus Cristo para nascer de uma mulher que não fosse virgem, ou de uma mulher que não tinha compromisso, de uma mulher que queria só ser uma mãe solteira. Então a gente pode tirar lição, pode tirar ensinos, eu quero ser um pai solteiro, eu quero ser uma mãe solteira. Mas o que a Bíblia fala aqui?
A Bíblia, Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas foi para um casal que já tinha compromisso, aliança, que não poderia mais desatar essa aliança, desde que houvesse uma denúncia de adultério, de prostituição. Então, Deus enviou Jesus Cristo para nascer de uma virgem que estava prometida, que estava vivendo segundo a palavra, segundo a lei. Amém? Então, isso prova que Deus aprovava o relacionamento daqueles dois, né? E será que nós não estamos perdendo muitas bênçãos, né? Nós estamos perdendo muitas promessas que não são cumpridas porque nós não estamos na aprovação do Senhor, ou então nós não estamos colocando Deus na frente, né? Vamos pensar nisso. Quarta lição: o esposo deve ser justo. Como o esposo deve ser justo, a esposa também tem que ser. Mas o esposo que representa, né, o sacerdote do lar, se ele é justo, né, ele vai ter autoridade para corrigir os filhos, vai ter autoridade para persuadir a esposa, a companheira que Deus deu para ele. Então, o exemplo maior deve vir do homem no lar, numa família que Deus deu, porque ele é o sacerdote. Então nós temos que ter hombridade, nós temos que ter, né, sermos homem ao máximo, mas não machismo, né, mas autoridade, não só no falar, mas no agir. Onde é que diz isso, que ele era justo, irmão Oséias? No versículo 19, José era justo. Poucas vezes a gente ouve falar sobre José, mas José foi escolhido por Deus, era justo. Diz assim: então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou, né, deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Então José era justo, então temos que ser justos. Se serve para o homem também, serve também para a mulher. A mulher representa aqui a noiva de Cristo. E Cristo, né, representa aqui José. Deus representa aqui José, numa configuração aí, tá? Quinta lição. Atitudes importantes devem ser pensadas com Deus antes de agir. Tudo que a gente for fazer nessa vida, seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento, temos que consultar a Deus, temos que meditar, né? Pensar nas consequências. Hoje, muitas das vezes, a gente age sem consultar a Deus, sem consultar o pastor, a pastora, né? Um líder. Mas Deus não quer isso. Deus, ele quer que consultemos a Ele, que pensemos nas consequências que virão sobre a nossa atitude, principalmente no que diz respeito a um casamento, principalmente no que diz respeito ao nascimento dos filhos. Quantos casais se separam e a mãe está grávida, né? E aquela criança vai nascer sem filho? José pensou em largar Maria e ela estava grávida. Já pensou o filho do homem, né, ter sido criado por uma mãe solteira? Não estou menosprezando quem foi criada ou foi criado por pai solteiro ou mãe solteira. Não estou dizendo que essa mulher que criou o filho sozinha, né, não tem capacidade, esse filho não ia ser uma bênção. Não é isso. Mas é o exemplo que Deus quer. Deus quer que os filhos sejam criados com os pais juntos, casados. Deus, ele não quer uma sociedade onde as famílias são separadas. É uma palavra muito forte que eu quis compartilhar com você, meu irmão, minha irmã. Então, nós temos que refletir antes de agir. Isso está no versículo 20. O que é que diz no versículo 20, irmão Oséias? Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que eu aprendi mais com isso, irmão Oséias? José meditou bastante, ele foi bastante responsável, né? Ele meditou tanto que dormiu. Tanto que no versículo 24 ele despertou. Ele meditou tanto que dormiu. Não foi de repente, José dormiu, aí Deus falou com ele. Não, ele ficou meditando nas consequências, o que iria acontecer com ele, principalmente o que iria acontecer com Maria. Então ele amava ela. Ele amava ela. Como disse a Gesia, minha esposa, e é correto. José amava Maria.
Então, é mais uma lição também para nós. Esse pensar, esse refletir nas atitudes significa amor. Quando eu tomo uma atitude impensada, quando eu tomo uma atitude sem consultar o esposo, a esposa, vice-versa, isso não é prova de amor. A prova de amor é quando você ouve o próximo, ouve o cônjuge. Isso prova que a gente ama. E assim, e Deus fala com essas pessoas que meditam, que pensam antes de agir, que são consequentes, né? O cônjuge no relacionamento, ele deve zelar pela imagem do outro ou da outra perante a sociedade, né? José, ele pensou muito para não expô-la ao ridículo, né? Ele pensou demais e Deus falou com ele cochilou, ele dormiu e logo mais ele despertou depois da visão. Sexta lição. Todo filho ou toda filha é um propósito de Deus. Versículo 21. Então, você filho, você pensa que ninguém te ama, ninguém te observa, que você é fruto do erro ou do acaso? Não, Deus tem um propósito. O que no versículo 21 diz? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é um exemplo disso. Jesus, ele não foi fruto do acaso. Ele nasceu do Espírito Santo. E a vida é dom de Deus. O fôlego da vida vem de Deus. Então esse fôlego que você tem hoje nas suas narinas, no seu pulmão, no seu coração, o oxigênio que você respira, foi Deus que te deu. Então Deus, ele não erra, ele não peca, ele não tem a mínima erro. Então, sabe que Deus te ama. Então, todo filho é um propósito de Deus. Você, mãe, valorize seu filho. Você, pai, valorize seu filho, porque foi Deus que te deu ele, né? E por último, a sétima lição, ou aprendizado que eu tirei desse relacionamento de José e Maria e do nascimento de Jesus Cristo. Deus fala, e quando ele fala, devemos obedecer. Isso está no versículo 24. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Versículo 24, capítulo 1. Então, José, ele foi obediente ao Senhor. Ele foi obediente porque Deus falou com ele. Deus, ele é onisciente, ele conhece o nosso pensar, ele sabe o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso deitar. Então, assim como José obedeceu, está registrado aqui a história da vida dele, e pai de Jesus Cristo, a linhagem interessante, que a linhagem de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, não é por causa da descendência, da genealogia de Maria. É devido à genealogia de José. Então, veja que um simples homem pode se tornar uma bênção, um propósito maior do Senhor. Então, você se acha pequeno, Deus tem propósito na sua vida. Deus tem um propósito definido para você. Então, eu queria compartilhar essa mensagem para você que é pai, você que é filho, você que é mãe, você que almeja ter um relacionamento. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela atenção. Fica com Deus, na paz do Senhor.